Olá, muito boa noite a todos. Daqui a pouco, daqui a uns 5 minutos, nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje, do capítulo 12º. Boa noite novamente. Vamos aguardar mais alguns minutos, até às 19h30, quando a gente inicia o estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o livro Amanhecer de uma Nova Era, que já tem sido feito desde do início do nosso isolamento social. Acho que fizemos, salvo engano, acho que uns 2 capítulos nas reuniões presenciais, ou apenas um, justamente porque eu passei, acho que os meses de janeiro e fevereiro eu não fui ao centro, porque eu estava impossibilitado de comparecer, e justamente depois do carnaval a gente iniciou o livro Amanhecer de uma Nova Era. E realmente eu acredito que foi apenas um capítulo no estudo presencial. E olha, nós já estamos, hoje vai ser o capítulo 12º. Ou seja, já há praticamente 11 semanas que a gente faz o estudo aqui de forma virtual, 19h30 a gente inicia, em ponto. Boa noite a todos novamente. Vamos aguardar somente mais um minutinho para a gente iniciar. Bom, gente, deu 19h30. Muito boa noite novamente a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, hoje com o capítulo 12º, As Lutas Recrudescem. Então, vamos como sempre iniciar com
a nossa oração, né, inicial. É sempre bom a gente elevar um pouco o nosso pensamento a Deus antes de qualquer atividade, principalmente numa atividade de estudo espírita, né? Na verdade, qualquer atividade que a gente for fazer na vida, a oração é realmente o ponto de partida, né? O mais importante. Boa noite a todos que chegaram de novo, ou novamente, chegaram posteriormente, né? Bom, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir a Ele paz. Vamos pedir a Ele uma noite muito proveitosa com o nosso estudo. Possamos absorver os ensinamentos da minha parte também, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: obrigado, Pai amado, por mais esta oportunidade. Essa oportunidade que se abre diante de nós, de podermos compartilhar e absorver os ensinamentos destes maravilhosos livros que nos são dados pelos Espíritos de luz. Obrigado, Senhor, por mais este dia que está para se encerrar. Obrigado por todos os momentos que nós passamos, momentos alegres, momentos assim não tão alegres, mas todos necessários para o nosso crescimento. Porque nada acontece por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela Tua vontade, ó Pai. Nós te agradecemos profundamente, te pedimos perdão pelas vezes em que fraquejamos, pelas vezes em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Perdoa-nos, ó Pai, pois que pecamos por orgulho, por egoísmo, por vaidade, mas também por falta de caridade. Ajuda-nos, Senhor, a não mais voltar a falir. Nos dai a coragem necessária para corrigirmos as nossas faltas. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Deus Pai, para darmos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Capítulo 12. As lutas recrudescem, né? A gente viu que até o presente momento nós vimos que a equipe de Manuel Filomeno de Miranda se encontrava desde o início do livro, né, em uns trabalhos numa casa espírita. Vimos alguns casos, né? O caso de Martina, que era uma prostituta, que depois de frequentar a reunião ela procurou mudar de vida. O caso de Anacleto, que era um dos dirigentes do centro, que depois do desencarne da sua esposa ele procurou uma vida desregrada, mas também através de um tratamento e um desdobramento, né, espiritual, ele voltou também a trilhar o bom caminho. Né? Nós vimos também a questão da redenção do Rabino Eliakim Ben Sadoc, né, que há quase 500 anos, né, desde que ele tinha sido assassinado na Inquisição, a sua vida era voltada tão somente para a destruição do cristianismo. E ele criou um exército, né, de asseclas justamente para fazer esse trabalho. E nos capítulos anteriores nós vimos que através de uma estratégia muito bem pensada por Dr. Bezerra de Menezes, por todos os trabalhadores da casa, ele voltou-se a si, despertou, né? E acompanhou a sua mãe, né, para os campos doutrinários, para os hospitais espirituais. Né? Assim como aquelas criaturas que o acompanhavam, algumas delas fugiram, mas algumas delas também despertaram e pediram ajuda. E aqui o capítulo 12 justamente continua esse trabalho na casa espírita. Né? Nós vamos ver outros casos, né, que apareceram lá durante a reunião. E inicia assim. Ele começa com uma definição de qual é a missão do Espiritismo, porque no início do capítulo ele faz uma digressão sobre que muitas pessoas às vezes acham que o Espiritismo é como se fosse uma tábua de salvação, né? Assim, que às vezes, como o irmão fala, né?
Pessoas que vão na reunião de cura tão somente papa-passe, né? É só para tomar o passe e ir embora, sem absorver os ensinamentos e sem colocar esses ensinamentos na sua própria vida prática, né? De forma concreta. Né? Então ele diz que a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. Então, não se trata de algo que a gente possa utilizar como se fosse um remédio que esteja ali na prateleira, na farmacinha, e quando a gente tem um problema, vai lá, toma o remédio e resolve o problema. Não. O Espiritismo, a missão é muito mais profunda. A missão do Espiritismo é transformar as criaturas, né? Fazer com que elas deixem de praticar aqueles atos malsãos que elas normalmente praticam, né? Que é como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que se reconhece um verdadeiro espírita? É através dos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui nessa noite de estudo, nas reuniões espíritas da Casa Espírita, nas palestras, ouvindo as palestras do irmão Gorá, dos outros espíritos amigos e tantos outros palestrantes mundo afora, que é para justamente nós absorvermos e colocarmos essas ideias em nossa vida. Né? Não adianta a gente fazer ouvido de mercador, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Porque não vai haver melhora nenhuma na sua vida que não seja através do seu próprio esforço, através da modificação dos seus próprios hábitos. Então, essa é a missão principal do Espiritismo. E ele continua aqui relatando, narrando aquilo que estava ocorrendo na casa espírita. Né? Durante as primeiras horas da noite, foram chegando à instituição de amor e de caridade pessoas atormentadas de vários tipos, deprimidos, em lamentável estado de obsessão provocada por entidades perniciosas, alguns portadores de esquizofrenia paranoide, outros inquietos com os problemas econômicos que os vergastavam e a grande maioria vítima de problemas existenciais. Né? Então, assim, o irmão costuma dizer muito, né, que a gente procura a casa espírita ou procura Deus, numa maneira mais ampla de falar, através da dor ou através do amor. Né? 99% de nós procuramos a casa espírita quando estamos com dor. Né? Enfim, isso é típico do ser humano, né? Principalmente no nosso atual estágio de evolução. A gente ainda vai ter uma ação reativa, né? A gente vai sentir o problema, vai se deparar com o problema e a gente busca, né, a Deus e aos ensinamentos cristãos. Quantas pessoas nesse momento de pandemia, de isolamento social, elas não estão procurando mais a Deus, procurando mais conhecer o cristianismo e outras religiões que lhes tragam conforto, né? Salvo engano, eu vi uma pesquisa em que as pessoas estavam mais voltadas para essas questões espirituais nesse momento de pandemia. E isso é ótimo, né? Porque deixa-se de dar importância, uma importância demasiada, claro que tudo tem a sua importância, né? Mas deixa-se de dar uma importância demasiada às questões materiais, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, do trabalho, de estudo, e a gente não tem nenhum tempo voltado para nós mesmos, para o nosso próprio espírito, para a nossa alma, que precisa de alimento também. Né? O pão é do corpo, mas também precisamos do pão da alma. Né? E esse momento de isolamento, de autorreflexão, né? Isso certamente trouxe em algumas criaturas, não em todas, obviamente, mas trouxe em algumas criaturas a ideia de buscar um pouco mais esse lado, né? Que é tão importante para o nosso crescimento. Né? As coisas que a gente busca de material, elas estão aqui para nós, claro, buscarmos, trabalharmos, procurarmos sempre a nossa melhora, mas que não demos a elas a importância tão grande como ultimamente se tem dado, né? Num consumismo exagerado, em atos predatórios, né, com relação aos nossos semelhantes,
Certamente, esse momento difícil que nós estamos passando traz diversas lições e cabe tão somente a nós absorvermos estas lições, né? Procurarmos ligar o alerta, né? E dizer, olha, o que é que eu posso parar e pensar? O que é que eu posso aprender, né? Qual é a lição que eu posso tirar disso que está acontecendo comigo e, consequentemente, está acontecendo com a humanidade como um todo, né? Então, chegaram diversas criaturas, diversas, né, pessoas à casa espírita com seus mais diversos problemas, assim como em todas as casas espíritas, assim como no grupo cristão espírita Angorá, as pessoas buscam realmente quando tem problemas. Muito raras as vezes quando não tem, né? Bom, mentalmente convocados, seguimos os demais membros da equipe e acompanhamos o diálogo de um dos jovens depressivos, que também sofria a constritora obsessão de uma entidade insensível e vingativa. O aspecto de desencarnado era repelente e permitia perceber-se que se encontrava em fase de transformação lupina. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Tanto no Transição Planetária como já nesse livro Amanhecer de uma Nova Era, que a lupina vem de lobo, né? Então há uma transformação do perispírito, né, para se ficar com a aparência de um lobo, né, como se fosse um lobisomem mesmo, né? Isso se chama de zoantropia, né? Ou licantropia, que é mais específico da aparência lupina, né? Zoantropia é uma aparência animalesca não específica, né? Então, o obsessor que acompanhava esse rapaz que estava em depressão, né, tinha já essa aparência terrível, né, como diz aqui, repelente, que causava repugnância, né. Acoplada ao jovem, perispírito a perispírito. Então, estava uma obsessão quase que possessão, né? Nós temos três tipos de obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Ou possessão, né? Que no caso existe uma diferençazinha que Kardec fazia entre subjugação e possessão, porque ele acreditava, quando foi escrito o Livro dos Médiuns, está lá como subjugação, mas ele acreditava que a possessão não poderia ocorrer porque seria como se o espírito do encarnado saísse do corpo e o espírito do obsessor adentrasse ao corpo e tomasse conta daquele corpo, né? Coisa que isso ele entendia que não ocorria, né? Mas aí posteriormente, já no livro A Gênese, ele passou também a adotar o vocábulo possessão também, né? Subjugação ou possessão ficam basicamente como sinônimos, mas claro que sempre com essa ideia de que o espírito encarnado ele não vai sair do corpo para o espírito do obsessor entrar, né? Há como diz, uma acoplagem ali do perispírito com o perispírito a tomar conta daquele corpo, mas o espírito do encarnado ele permanece ali, né? Beneficiava-se das suas energias, absorvendo-as por intermédio dos chakras genésico e cerebral, ao tempo em que o induzia à fuga pelo suicídio. Então, o espírito obsessor já estava ali, enfim, o objetivo dele era justamente fazer com que aquele jovem cometesse o suicídio. Era jovem, com menos de 25 anos de idade, apesar do desgaste que demonstrava, dando-lhe a aparência de envelhecimento precoce, né? Para você ver, para nós vermos o quanto uma questão espiritual pode trazer consequências até na aparência física da criatura. Tem uma história que Divaldo conta em que uma mulher que perambulava pelas ruas como se fosse louca, né? Ali pelas ruas próximas à mansão do caminho, ela era conhecida por ter problemas mentais. E em um determinado dia, em uma reunião de desobsessão mediúnica,
deu à presença o espírito que se apresentou e disse que perseguia aquela mulher que perambulava pelas ruas como se fosse louca. Né? E depois do diálogo fraternal com o espírito, né, ele foi encaminhado para os campos doutrinários, portanto, a obsessão com aquela mulher se desfez. Né? No dia seguinte, a mulher, ela simplesmente, toda aquela loucura, entre aspas, que tomava conta dela, simplesmente desapareceu. Ela voltou a ter o discernimento que tinha antes da obsessão. Né? Então, assim, a gente vê o quanto isso é complicado, né? Para a gente sempre refletir e sempre nos vigiar para não darmos brechas a esse tipo de coisa. Né? E como é que nós damos brechas para a aproximação dos espíritos obsessores? E quando a gente não cultiva os bons hábitos, né? O hábito da prece, o hábito da caridade, o hábito dos bons pensamentos, o hábito todos os bons hábitos, né? E alimentar também as virtudes. Né? Isso faz com que nós nos modifiquemos e, consequentemente, não deixamos a porta aberta para as obsessões. Enfim, o jovem tem uma aparência de envelhecimento precoce. Aí, Dr. Bezerra, nesse momento, ele começa a falar um pouco sobre essa situação que o jovem passava, né, de depressão. Nem toda doença é realmente apenas doença. Todos provimos de existências anteriores nas quais nem sempre mantivemos uma conduta sóbria ou digna, prejudicando pela nossa incúria outras pessoas que não conseguiram perdoar-nos. A morte arrebatou uns e outros, mantendo as consequências do seu comportamento escritas na consciência. Ao retornarmos à Terra para darmos continuidade ao processo evolutivo, defrontamos os gravames que seguiram conosco, agora em forma de resgate, sofrimento, perturbação, especialmente provocados por aqueles que padeceram em nossas mãos ou graças a nós. Então, nem sempre as doenças que nós sentimos são questões puramente orgânicas, né? Tem sempre o componente espiritual por trás. Né? E também pela nossa própria ação. Então, há uma mistura, né, de causas, uma mistura de causas para desaguar nessas consequências que são as doenças. Né? E continua aqui Dr. Bezerra. A depressão é uma das formas pela qual a divina consciência ajusta os endividados morais, porque a culpa adormecida na consciência ressurge, gerando conflitos e perturbando as neurocomunicações. Então ele quer dizer aqui que a depressão tem uma causa espiritual, principalmente pelo sentimento de culpa que nós sentimos pelas faltas cometidas no passado. E essas faltas, na maioria das vezes, está no subconsciente, né? Ou seja, nós não temos lembrança daquilo que cometemos em vidas passadas, mas aquilo está lá de forma latente, né? E faz com que esse sentimento de culpa surja e, consequentemente, venha a depressão por conta do desarranjo das neurocomunicações. Então, tem o componente orgânico e tem o componente espiritual. Né? Eu não sou especialista nisso, eu não sou médico, eu não sou especialista na área. Eu estou apenas repassando aqui para vocês o que está no texto da ideia passada por Dr. Bezerra de Menezes. Bom, concomitantemente ele continua. Porém, aqueles adversários, os nossos adversários, né, investem furiosos contra a nossa fragilidade, justamente porque nós estamos com esse sentimento de culpa, esse componente de culpa, a desarranjar o nosso sistema neurotransmissor. Né? Isso faz com que nossos inimigos do passado se aproveitem desse momento de fraqueza. Né? Eles investem furiosos contra a nossa fragilidade e agravam-nos o distúrbio, intoxicando-nos com as suas energias deletérias, com os seus pensamentos de ódio e, com o tempo, conseguem dominação quase absoluta sobre a nossa vontade. Torna-se necessário um grande esforço para nos desprendermos da situação desditosa, recuperando a lucidez mental e o interesse pela vida. Então trata-se de uma batalha muito difícil, né? Muito difícil porque é uma junção de fatores, né? De diversos fatores que causam a depressão.
tem um componente de culpa do ser que está encarnado, né? Tem o desarranjo dos neurotransmissores por conta dessa energia produzida por nós mesmos e, consequentemente, tem a influência dos nossos obsessores que se aproveitam disso para incutir em nossas mentes as ideias mais absurdas possíveis, né? De pensamentos negativos, de pânico, de suicídio, né? É uma junção de fatores. Então, a batalha que se tem que travar contra isso é muito grande, né? E nesse ponto, deve-se procurar ajuda, né? Porque, como se diz, é uma batalha muito difícil. E nesse ponto também existe a questão medicamentosa, que nenhum livro espírita que trata desse assunto é contra ou fala contrário aos medicamentos, os psicotrópicos, né? Os medicamentos que atuam na questão mental, né? Nos neurotransmissores. Então, se temos causas orgânicas causadas, que é justamente, como eu falei, o desarranjo dos neurotransmissores, nós devemos também fazer um tratamento material para esse desarranjo orgânico. Ao mesmo tempo que também temos que fazer um tratamento para as questões espirituais. Então, é um conjunto de coisas de tratamento que devem ser, de tratamentos que devem ser utilizados para que se vença a depressão, né? E nunca nós devemos desprezar justamente a depressão, né? Porque até um tempo atrás achava-se que era uma bobagem, algo que a pessoa poderia vencer de forma bem fácil. Mas hoje em dia não, sabemos que a depressão é algo muito complicado, muito difícil. E o próprio Dr. Bezerra aqui, ele diz isso, né, que é uma batalha muito difícil. Então, é procurar ajuda, ajudar quando possível aqueles que se encontram nesse estado, né, e batalhar de todas as formas possíveis, né, para vencer. E ele continua aqui, devemos recorrer à oração, a leituras edificantes, de forma que o pensamento abandone o pessimismo e passe a cultivar a esperança e a alegria existencial, assim contribuindo para a normalização das neurocomunicações, graças também aos medicamentos que irão cooperar em favor do seu reequilíbrio. Como eu disse aqui, como eu tinha dito, né, é tanto o tratamento material como o tratamento espiritual. Um não pode prescindir do outro, né? Também os passes, beneficiando-se desde já, reprogramando a sua existência, né? Então, os passes espirituais, as palestras, a frequência da casa espírita, qualquer coisa que nós podemos fazer nesse sentido uma ajuda, né? Você somente poderá ser ajudado se resolver por ajudar-se, oferecendo a sua parte, que é indispensável nesse processo muito complicado. É o que diz, né? Como diz no Evangelho, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Então nós devemos sim pedir ajuda a Deus para que esses problemas sejam aliviados, mas também devemos fazer a nossa parte, tanto, como eu disse, tanto o tratamento espiritual como o tratamento material orgânico. O jovem que se apresentara, isso foi feito um tratamento com ele de passes, enfim. E após a reunião, o jovem que se apresentara antes quase vencido, renovou-se, experimentou a esperança de conseguir a cura e, assessorado pela avó, né, a avó veio ao encontro dele durante a reunião, saiu reflexionando de maneira diferente a respeito do problema que o angustiava, né? A avó desencarnada, né, justamente o acompanhou, o influenciou para que ele frequentasse aquelas reuniões, né? Quando a verdadeira solidariedade viger entre as criaturas humanas e todas se recordarem de que o bem-estar de um membro redunda na alegria de todos, mudar-se-ão os quadros do sofrimento em razão do auxílio recíproco que predominará, vencendo o egoísmo e as paixões primárias responsáveis pelos desastres morais e espirituais que assolam a Terra. Então, não tem outro caminho para que nós
resolvamos os nossos problemas enquanto seres humanos, enquanto humanidade. É a caridade, é o auxílio mútuo, é a benevolência mútua, é, como diz aqui, quando nós passarmos a pensar que o bem-estar de uma pessoa redunda na alegria de todos. É esse o único caminho, né? E é justamente essas características que vão predominar no mundo de regeneração, né? Que nós estamos passando por esse período de transição, em que estamos ainda no mundo de prova e de expiação, onde a característica predominante é o individualismo exacerbado, é o egoísmo, mas que no mundo de regeneração, aqueles que perseverarem, aqueles que se esforçarem, aqueles que conseguirem, irão passar e irão ter nova morada nesse mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração vai predominar o bem-estar coletivo. É a ideia de que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que fazer o bem ao nosso semelhante é fazer o bem a nós mesmos e à humanidade como um todo, por tabela, né? Então esse é o verdadeiro caminho. Mesmo que os olhos físicos não vejam, quem amamos está sempre por perto, né? Certamente nós temos todo o auxílio necessário, né, dos nossos queridos amigos espirituais e também dos nossos entes queridos que, dependendo das suas capacidades espirituais, né, eles estão também nos auxiliando. Porque nem todos os nossos entes queridos, né, têm a capacidade de nos auxiliar, né? Muitas vezes a gente pensa por um pai, por uma mãe, por um avô, por uma avó que já desencarnou e pede o auxílio deles enquanto eles estão desencarnados, mas muitas vezes eles não têm condição de prestar esse auxílio e muitas vezes isso os perturba muito, né? Eu li uma vez num livro em que muitos desses santos, declarados santos, né, eles, enquanto desencarnados, eles recebiam muitos pedidos, né, obviamente, porque eram declarados santos aqui na Terra, né, só que eles não tinham a mínima capacidade, por conta da pouca evolução espiritual deles, né, de solucionar os problemas daquelas criaturas, né, então isso os perturbava muito. Então, certamente, a gente tem que sempre pedir o auxílio dos nossos queridos amigos, mentores espirituais, dos nossos familiares que tenham condição de, porventura, nos ajudar, mas sempre de forma não muito específica, né? Não direcionando a determinada pessoa. E o que nós podemos fazer é orar especificamente por determinada pessoa desencarnada, né? Isso nós podemos fazer. Bom, em breves minutos, os diligentes amigos retornaram conduzindo o espírito adormecido de Raimundo, que já era outro personagem que apareceu aqui na narrativa, ao qual se encontrava ligado o perturbador consciente que blasfemava colérico, né? Era outro rapaz, né? que foi trazido ao centro por desdobramento e junto com ele veio o seu obsessor. Como as vinculações existentes entre a vítima e o algoz são sempre na área do perispírito, liberando-se o espírito pelo relativo desprendimento do corpo, né, pelo desdobramento, os vínculos permanecem, arrastando os exploradores desencarnados ao lugar em que o mesmo compareça, quer lúcido ou adormecido. Então, quando a obsessão está muito arraigada, né, então o obsessor ele vai para onde o encarnado vai, né? Até quando é desdobrado, né, o obsessor também vai junto com o perispírito, o espírito, né, da pessoa que está em desdobramento. Então ele foi levado lá para o centro, assim como também o obsessor que estava com ele. Aí o obsessor começou a blasfemar, começou a falar de forma colérica, né? Por que a falsa preocupação comigo, que ele sou a vítima? Que ele experimentou o gládio da perversidade, ceifando minha vida em dias não muito distantes? Por que a preocupação benéfica em relação ao miserável que muitas vidas ceifou, inclemente, entre as quais encontra-se a minha própria? Éramos irmãos de sangue, mas diferentes em valores éticos. Enquanto eu era um verdadeiro Abel, ele sempre revelou-se um tremendo Caim. Com a morte dos nossos pais, ele deveria assumir os bens que nos pertenciam e proteger-me, por ser mais jovem e menos experiente.
Que fez o insano? Apoderou-se por meios ilegais de todos os nossos recursos, deixando-me a miséria. Então, no caso aqui, é um caso até bastante comum, né, de a gente observar na literatura espírita, né, de pessoas que traíram as outras, principalmente familiares, ou esposas, ou maridos, por essa questão dos bens, né, pela ganância de ter os bens todos para si, né, e isso causou uma revolta terrível nesse irmão que era mais novo, porque o capítulo ele destrincha um pouco mais essa questão, essa história, e ele diz que esse irmão mais novo, né, que agora é o obsessor dele, né, ele foi jogado na miséria, o irmão tomou todos os bens e simplesmente o abandonou, né, e ele, enfim, adoeceu, né, e desencarnou em condições muito terríveis, né, muito terríveis. E isso insuflou o ódio, né, nele. É sempre aquela coisa. A vítima, muitas vezes a vítima não é bem uma vítima, né? A questão é que muitas vezes a gente só enxerga o momento presente, mas a gente tem que olhar aquilo que aconteceu antes, né? Então, se alguém nos persegue, principalmente em casos bem específicos de perseguição, um caso de obsessão mesmo específica contra você, contra nós, certamente nós fizemos algum mal àquela criatura. Certamente nós fizemos algo para ela. Aí qual é o melhor remédio para isso? É nós mudarmos o pensamento dessa criatura pelo nosso exemplo. Demonstrando a ela que nós não somos os mesmos, que nós mudamos, nós estamos nos esforçando para mudar, para melhorar, né? Isso é o mais importante do que estar pedindo para que esses obsessores sejam afastados, sejam expulsos, sejam levados. O mais importante é que ele se convença pelo nosso próprio exemplo, né? Então aqui é mais um caso típico de traição, né? E ele continua, né? Acompanhei os restos materiais em decomposição, devorados pelos vibriões, e sofri a vampirização de outros desditosos que me constrangeram a mais horrores do que aqueles que eu trazia no coração. Então, para você ver o sofrimento que esse irmão passou por conta de um ato de ganância, de ambição do irmão mais velho dele, né? Isso porque, ainda lúcido, jurei vingar-me e bebi todo o ácido do ódio e do desespero de que era possível a fim de recuperar o que era meu, né? Mas aí isso fez com que ele desencarnasse em terríveis condições. No momento do seu despertar no mundo espiritual também sofreu terríveis. No caso, ele, como diz, ele acompanhou o corpo dele se decompondo no túmulo, né? Sofreu vampirização de outros espíritos, né? E isso causou nele uma revolta gigantesca, né? Uma revolta gigantesca, que a única coisa que ele pensava agora é justamente destruir a vida do irmão que se encontrava encarnado, através do suicídio, né? Porque existe um pensamento meio materializado aí, porque ele acha que o suicídio vai como se fosse destruí-lo, e na verdade não vai destruir o espírito, destrói tão somente o corpo, né? Mas mesmo assim a ideia, o ódio é tão grande que qualquer coisa que possa prejudicar aquele que está sendo perseguido é válido, né? Na visão dessas criaturas que estão assim movidas pelo ódio, né? E ele continua: não há dor mais doída do que aquela que é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio. Somente por meio do mesmo recurso que lhe seja imposto é que se pode tranquilizar aquele que foi sua vítima, né? Então ele defendia aqui a vingança, né, como o único meio para aliviar a sua dor. E Dr. Bezerra falou-lhe com a voz paternal: qual a atitude que aprendemos com Jesus no Calvário, após ser traído por Judas, negado por Pedro, seus amigos e irmãos, por ele elegidos e por toda a massa que recebera misericórdia e vida por intermédio das suas mãos? Qual foi a lição?
Foi justamente a lição derradeira do Cristo, a última, a mais difícil, né? Tanto é a mais difícil que foi a última, que foi o perdão global, né? O Pai perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. A todos aqueles que o maceraram, que o desconheceram, que o crucificaram. Isso porque somente o perdão possui o lenitivo para diminuir a crueza purulenta das feridas do coração e da alma. Então, é o remédio definitivo. O remédio definitivo é o perdão. E é, como eu disse, o mais difícil. Mas, pelo fato de ser o mais difícil, é o que traz mais méritos. Porque, além de aliviar o seu próprio coração, faz com que aquele círculo vicioso se quebre, né? E as criaturas não mais se agridam mutuamente. E ele replica, né, o espírito obsessor: mas como fica a justiça? Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra do desespero indefinidamente? De forma alguma, repostou o sábio mentor Dr. Bezerra. De forma alguma isso acontecerá. Marcado com a memória da culpa, como renasceu pelo crime hediondo perpetrado, ele traz as condições para sofrer a depressão depuradora. Então a depressão que aquele jovem sentia era também algo que já estava previsto, né, na sua vida para que ele pudesse depurar as faltas do passado. Enquanto a aparelhagem genésica em que você vem explorando apresenta-se-lhe desde a adolescência com graves impedimentos que o angustiam, né? Então ele também tinha problemas na área sexual, né, que o angustiavam muito, sendo uma das causas psicológicas do transtorno de que você se aproveita para mais complicar. Então ele também não tinha uma vida, como eles aqui, o obsessor diz, ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra. Aí o Dr. Bezerra diz, não, a vida dele não é feliz. A vida dele é extremamente difícil também. Ele sofre com a depressão por conta justamente de problemas do aparelho genésico que fazem com que haja essa desordem dos neurotransmissores, né? Então, ele certamente irá depurar as faltas cometidas. Nenhuma falta cometida fica impune. Se Deus, nosso Pai, é soberanamente bom, mas ao mesmo tempo ele é soberanamente justo. Então nenhuma falta vai ficar impune, né? Todos só vão passar de um lado para o outro, daqui para acolá, quando pagarmos até o último ceitil, até o último jota. Né? Então fica lá o caderninho dos nossos créditos e nossos débitos. E nós vamos ter que pagar os nossos débitos. Pode ser na próxima vida ou pode ser daqui a 1000 anos. Né? Mas aquela dívidazinha que nós temos ali, ela vai ter que ser resgatada. Raimundo acompanhava todo o acontecimento sem entender, né? Que ele estava desdobrado. Né? Quando o Dr. Bezerra, tomando-lhe as mãos, explicou-lhe suavemente: hoje tem início um diferente amanhecer em tua existência. Toda dor, por mais se prolongue, alcança o momento de cessar. Isto porque o amor é a lei que vige soberana em todo o universo. Nenhum poder é maior do que o amor. Recomeça o caminho e ama, procurando reabilitar-te dos gravames do passado que te seguem como torpe sombra. Então é o recomeço, né? Como eu coloquei aqui a frase de Chico, né, que é muito famosa, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Mesmo diante de todas as nossas faltas cometidas, mesmo diante de tudo de ruim que nós fizemos no passado, nós podemos parar e recomeçar. E esse recomeço é incentivado por todas as criaturas que nos amam, pelo nosso Pai maior, que nos dá a oportunidade da reencarnação, que é sempre um recomeço. Né? Então, assim, não fiquemos com aquele sentimento de culpa, né, pelas coisas complicadas que nós passamos ou por aquilo que causamos. Vamos agir de forma ativa, né? Vamos procurar resgatar aqueles débitos do passado, auxiliando aqueles que necessitam, tentando resgatar
diminuir ou até acabar com os desafetos que nós temos com as pessoas, procurar a reaproximação, como diz o mestre, né? Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto ainda há tempo. Então, o caminho é somente esse, é o caminho do perdão. É difícil, é complicado, né? Mas é o único caminho. Diz Divaldo que nós temos que sempre começar na questão do perdão. O perdão seria a última fase, né? Nós podemos passar por diversas fases anteriores até chegar ao perdão, né? Nós podemos simplesmente começar apenas desculpando, né? Começa desculpando e vai aumentando aquele sentimento até chegar ao momento do perdão pleno, né? É uma construção, na verdade. Quando a mágoa é muito grande, é difícil você de um dia para o outro, de uma hora para outra, agora eu perdoei. Não, mas claro que tem algumas pessoas que conseguem, mas para nós que somos a maioria de criaturas não tão evoluídas, vamos começar do início, né? Vamos desculpar, né? Vamos aumentando gradativamente esse sentimento, né? de desculpar o outro, até, enfim, se Deus assim permitir, num futuro não muito longe, nós consigamos perdoar aquela pessoa que tanto nos feriu. Bom, gente, o capítulo se encerra aqui. Eu agradeço mais uma vez a todos a presença, a paciência de terem me escutado durante esses 40 e tantos minutos, né? Espero que tenha sido conseguido claro aqui sobre a ideia, o núcleo central deste capítulo, né? Que é o perdão, é a força do amor, né? Que resolve todos os nossos problemas, né? Se nós buscarmos esse caminho. Mas é isso. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E se não desejarem, nós vamos passar para a nossa prece de encerramento. Eu que agradeço a todos vocês, que Deus nos abençoe sempre, para que possamos sempre estar unidos, né, em prol da seara do bem, em prol da doutrina espírita, em prol do cristianismo de uma maneira geral, né? O mundo precisa mais pessoas que buscam fazer o bem, né? De alguma forma ou outra. Bom, então vamos passar a nossa prece final. Como sempre, eu peço a vocês que vamos fazer um Pai Nosso, né? Mentalmente, né? Aí vocês nos locais onde vocês estão, para que a gente faça uma grande corrente de oração, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino,
o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, ó Pai amado. Com esta prece, te pedimos permissão para encerrar o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, esperando que se o Senhor assim permitir, estejamos juntos na próxima terça-feira para mais um capítulo, mais uma noite de estudo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.